Oi, eu sou Leilin, aqui para conhecer o chefe da família Tyler. Leilin repetiu sua intenção. Leilin. Leilin. O homem de meia-idade repetiu o nome antes que sua expressão mudasse de repente, antes de perguntar em tom mais respeitoso. Posso perguntar se você é o Leilin da Salmon Forest Academy? Isso mesmo, afirmou Leilin. O sorriso no rosto do homem de meia-idade cresceu em esplendor. Parecia mais forçado do que bem-humorado ao dizer: bem-vindo à família Tyler. Eu anunciarei imediatamente sua chegada. Depois de saber da identidade de Leilin, os modos deste homem mudaram. O homem tinha ouvido o nome distinto de Leilin muitas vezes. Não só ele era aluno de Becky, e estudante talentoso do professor Croft, como também um gênio na Salmon Forest Academy. Rumores de que ele tem um talento surpreendente em Pioneering e avançou para Level 3 acólito, com potencial para se tornar um mago antes de completar 20 anos. No entanto, a coisa mais importante na carta era que Leilin prometera compensar o dano causado por Becky. Pensando nisso, embora o homem parecesse diferente na superfície, havia um traço de ganância no nervosismo que sentia. Eu me sinto muito chateado com a questão da Seta. Becky, o homem espremeu algumas lágrimas enquanto dizia: anteriormente, Miss Becky era uma criança muito obediente, mas agora, estou bem ciente de tudo isso. Me faça ver a cabeça da sua família. O olhar de Leilin ficou gelado e à meia-idade sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele sentiu como se estivesse sendo perseguido por uma fera extremamente perigosa. Eu irei imediatamente. Eu irei imediatamente. Depois disso, ele pegou sua filha e imediatamente desapareceu atrás da porta. Mais de 10 minutos depois, Leilin já havia sido recebido no grande salão do castelo e estava na presença do patriarca da família Tyler. Hóspede distinto. Eu sou o patriarca da família Tyler, Johnson Tyler. Eu te recebo no Forte Tyler, e espero que sua estadia seja agradável. O patriarca da família Tyler era conhecido como Johnson Tyler. Era um homem velho vestindo um traje preto formal e tinha uma cabeça de cabelo lustroso e prateado cuidadosamente penteado. Mas seus olhos pareciam um branco lamacento. Johnson Tyler. Acólito de nível 3. Força. 1.9, agilidade. 2.5, força. 2.0, força espiritual. 13. Artefato mágico no corpo do alvo pode desencadear ataques em até 3 vezes, cada um produzindo uma força de mais de 20 graus. Um traço de luz azul, invisível para os outros, passou pelo nervo óptico de Leilin, como um chip escaneado e registrou as informações sobre o patriarca da família Tyler. Então, o nariz de Leilin se contraiu. Ele sentiu o cheiro de deterioração e decomposição emitido pelo corpo daquele patriarca. Ficou claro a partir das muitas rugas no rosto deste patriarca que este homem não tinha muitos anos de sua vida restante. Muito fraco. Esse tipo de força, na frente de Leilin, era o mesmo que moer uma formiga ao pó. Leilin olhou de relance da cabeça aos pés do patriarca e descobriu que o artefato mágico que usava era um tanto decente. Se um acólito nível 3 fosse autorizado a pagar um custo extremamente alto, eles poderiam obter um artefato mágico adequado para um magos de posto 1. Parecia que isso era algo que passava pela família. No entanto, pelo que Leilin viu, em vez de um golpe, ele precisou de apenas 2 para derrubar Johnson. A disparidade entre seus pontos fortes era alta demais, e Leilin não se sentia inclinado a fofocar com ele. Meu propósito para vir aqui é, como declarado em minha carta anterior, pagarei um custo suficiente para compensar a poção do arco-íris, e todos vocês devem perdoar Becky de seus crimes. Leilin ignorou o olhar zangado no rosto do patriarca e encontrou um assento para sentar-se. Vendo que Leilin não demonstrou nenhuma cortesia, um traço de fúria brilhou nos olhos de Johnson Tyler, mas ele logo reprimiu. Mas dentro de sua mente, ele se sentiu aflito, como se uma grande pedra tivesse sido colocada em seu coração.
Desde quando um acólito de nível 3 poderia agir assim descaradamente dentro do Forte Tylar? No entanto, Johnson, afinal de contas, teve muitas experiências durante seu período de vida. Além disso, ele sempre podia detectar um traço de perigo de Leilin. Os muitos anos de treinamento fizeram com que Johnson pusesse um sorriso no rosto, como se ele não estivesse nem um pouco zangado devido às ações de Leilin. The Rainbow Potion é um precioso tesouro antigo, e agora muitos de seus os radiantes são difíceis de encontrar. Eu vou dar a Greenwater em troca disso. O que? Johnson gaguejou imediatamente, e uma expressão inacreditável encheu seu rosto. Eu disse que darei a Greenwater para isso. Isso seria o suficiente para trocar pela Rainbow Potion, não seria? Afinal, o efeito da Rainbow Potion é complementar a taxa de sucesso com a Greenwater. Ao comparar os tesouros, a água grossa é muito mais rara. Leilin entrelaçou os dedos enquanto sorria, imediatamente lançando uma tentação que Johnson não podia recusar. A composição e o efeito da água do Green foram há muito tempo analisados pelo Aiship durante esse período. Só que o processo de fermentação exigia muitos ingredientes para realizar. Leilin não tinha tantos ingredientes nele, então ele só podia se contentar com a análise. De acordo com o cálculo de Shape, o efeito da água grossa era queimar a força vital do acólito e romper o gargalo da força espiritual. Este método evidentemente teve uma enorme repercussão e após o efeito. Quanto a Leilin, embora ele tenha queimado um pouco de sua força vital durante seu avanço, logo foi reabastecido pela essência de sangue da serpente gigante Kemoin. Leilin adivinhou o que era a tremenda vitalidade encontrada dentro da essência de sangue da serpente Kemoin gigante que substituiu sua própria força vital que foi queimada durante o avanço. Assim, após o avanço, agora Leilin tinha pelo menos 500 a 600 anos de vida de acordo com a Alaska. Quanto ao rank magos normal, mesmo que usassem muitos métodos para prolongar sua vida, eles viveriam no máximo até os 200 a 300 anos de idade. Além disso, depois que Leilin avançou para um Arlok Rank 1, a água grelha que teve efeito para acólitos não era de muito uso para ele. Leilin planejava trocá-lo por alguns recursos, mas agora parece que usá-lo como compensação também não era uma má ideia. Como esperado, depois de ouvir as palavras Greenwater, este patriarca Johnson começou a ofegar. Não tem havido o nascimento de um magus oficial na família Tylar há mais de 300 anos. Além disso, devido ao declínio da linhagem e falta de recursos, os membros da família Tylar tinham muito pouca chance de avanço. Eles nem sequer tinham um acólito nível 3, onde o presidente da academia podia adular a assinatura de um contrato. Então, naturalmente, eles não tinham como obter água grossa. Quanto a outras famílias, eles ficaram extremamente satisfeitos em assistir ao declínio da família Tylar antes de entrar em todos os seus recursos. Assim, não havia pessoas de boa índole para ajudá-los. Embora a poção arco-íris fosse boa, não era mais rara que a água grina. Afinal de contas, o efeito da Rainbow Potion que poderia aumentar a taxa de sucesso era bastante difícil de determinar. No máximo, aumentaria em 20%. No entanto, o Greenwater foi diferente. Com ela e um excelente acólito, a família Tylar poderia definitivamente tentar cultivar seu próprio magus oficial. Eles não precisaram ser restringidos por outros contratos. No entanto, embora essa astuta raposa Johnson estivesse extremamente disposta, ele ainda apresentava uma expressão difícil. Quando Bic roubou a Rainbow Potion, ela até arruinou alguns tesouros. Leilin sacudiu a cabeça. Ele já havia previsto tal cena antes de seu avanço. Mesmo se ele estivesse disposto a compensar, ele definitivamente seria roubado. Como ele era apenas um noviço de nível 3, a outra parte era de uma família de magos. Mesmo que fosse uma família em declínio, seu poder ainda deve ser considerado para qualquer acólito regular.
Se Johnson não tentasse, impiedosamente, derrubar uma grande quantidade de Leilin, ele teria sobrevivido a essa velhice madura em vão. Chega ao rosto de Leilin ficou sombrio. Ao mesmo tempo, uma poderosa onda de energia da força espiritual emanava de seu corpo como se um vendaval forte tivesse passado. O pano sobre as mesas e as cortinas das janelas emitia um som estridente. A poderosa força espiritual de um mago oficial atravessou impiedosamente o forte, quando ouviram-se lamentos assustados. Muitos jovens da família Taylor desmaiaram no local, sem emitir nenhum som. Eles eram todos humanos normais, sem qualquer resistência aos métodos de magos. Quanto aos acólitos de nível 1 e acólitos de nível 2, eles não estavam em melhor situação. Seus rostos estavam avermelhados enquanto tentavam ao máximo se apoiar e não cair no chão. Oficial Magus, como se estivesse vendo um fantasma, a boca de Johnson se abriu amplamente, grande o suficiente para encher vários ovos de pato dentro. Depois disso, o medo surgiu em seu rosto quando ele imediatamente se ajoelhou no chão. O mais respeitado Lord Magus, por favor, seja apaziguado e deixe meus familiares fora. Vendo que Johnson, que queria arrancá-lo alguns instantes antes, agora estava ajoelhado no chão como um coelho assustado, Leilin deu uma gargalhada friamente. No entanto, ele ainda recuperou sua força espiritual. Leilin só fez um ligeiro teste antes com alguma restrição. Se não, os humanos normais no forte teriam morrido da radiação. Johnson estremeceu quando se ajoelhou, seu coração interior uivando loucamente. Essa força espiritual definitivamente pertence a um mago oficial. Não pode estar errado. Ele tem apenas 18 no máximo. Uma vez que ele pensou em ofender um oficial tão genial como Magus, Johnson desejou chorar e não havia lágrimas. Ele até teve a noção de cometer suicídio. Becky. Sim. Seu relacionamento com ela é bom. Os olhos de Johnson se iluminaram quando ele pensou de repente nesse ponto. Rápido. Traga rapidamente o Becky aqui. Não. Maide. Primeiro, traga-a para um banho. Depois de pedir a aprovação de Leilin, Johnson saiu correndo e correu para um grande salão, gritando com um acólito que estava esparramado no chão. Depois disso, Johnson deu um sorriso lisonjeiro quando se inclinou para Leilin. Meu senhor, você tem outras ordens. Olhando para seu comportamento sem vergonha, Leilin ficou um pouco sem fala. Afinal, esta era a família de Becky. Ele não podia fazer coisas aos extremos. Depois que Johnson acompanhou Leilin com receio por mais uns 10 minutos, Leilin finalmente conseguiu ver Becky. Aparentemente, Becky tinha ido se arrumar. Seus cabelos até tinham gotas de água que não tinham secado adequadamente. Ela usava um vestido branco. Sua expressão, no entanto, não parecia muito bem, com enormes bolsas nos olhos e círculos escuros ao redor dos olhos. Você é Leilin. Becky olhou para Leilin, que permaneceu ali inabalável, e depois para o chefe de sua família, que sorria obsequiosamente, de repente se sentindo tonta quando tentou ligar os pontos.